E é da família do Marcos. Ele falou por interesse dele aí. Vai. Pode falar, Elmo. Bom, assim, esse era um filme que eu acho que eu conheço desde a Idade Média, né? Conheci algumas pessoas também que participaram dele, o Kaique. O Kaique acho que foi um vídeo, alguma coisa do tipo, o Kaique Coelho. Aí foi ele, na verdade, que apresentou o filme pra gente uma vez, né? Porque ele pratica jiu-jitsu também. Aí ele chegou com esse filme para nós na academia e a galera acabou curtindo bastante, né? E, enfim, é um filme que, quando foi lançado, ele teve até um alto índice de audiência, né? Tanto é que o pessoal do Pânico na TV, acho que do Domingo Espetacular, veio fazer uma reportagem, né, com o pessoal, depois eles podem falar um pouco mais sobre isso, né? E, assim, falando um pouco sobre o filme, uma coisa que é interessante as referências, né? Tem referência de 2 animes, né? No caso, Dragon Ball, o Naruto, e também de desenhos, né? Que é o X-Men. E o principal, o título, né? Que é uma questão que é interessante, porque se for analisar, né, o título é semelhante ao do Dragon Ball, né? E realmente no Dragon Ball, o Dragon Ball é um anime que foi criado, né, no final da isso, One Piece também, é verdade, o Digimon, né? E foi criado na década de 80, né? E essa questão do dragão que é uma representação muito da tradição japonesa, né? Que se remete a uma questão de divindade, né? Das esferas que foram criadas, né, pelo ser divino, né, que é o Kami-sama, e ele realiza os desejos dos seres humanos. Aí conta essa parte da mitologia do anime, né, que por conta do egoísmo humano, as esferas acabaram se separando por conta do uso do ser humano para fins egoístas, né? E já o Naruto também é muito influenciado, na verdade, pelo Dragon Ball. É outro anime mais recente. Eu não lembro o ano de Naruto, né? Mas é bem mais recente do que o Dragon Ball. E tem as outras referências, né? De Digimon. E se vocês prestarem atenção no filme do Calango Ball, tem muito uma questão de combate, né? E de uma forma bem animada, porque todos esses desenhos e animes, eles têm uma questão de combate marcial mesmo, né? Os próprios animes são muito uma referência ao Kung Fu, né? E em questão do título, né? Como eu estava falando, da questão do Deus Dragão, aqui o animal mais semelhante com o dragão, né? É o calango. É por isso que é colocado o Calango Ball, né? E tem uma questão também, né, que é relacionada à questão do piqui, né, que eu estava vendo uma entrevista deles falando, né, que a questão do piqui foi muito pelo fato de ter na região, e ela foi convertida nas esferas, né, nas esferas do dragão, e colocado também, né, como algo sagrado. E uma questão que eu percebi que é bem forte no filme é essa própria questão da comunicação mesmo, né? Porque é um filme que ele traz características típicas, né, do Nordeste, que é uma coisa que eu achei muito parecida com aquele filme do Cine Hollywood, né, onde os caras fazem crítica. Aliás, o Cine Hollywood não, na verdade eu estou confundindo, é o Shaolin do Sertão, né, que ele tem uma inspiração ali no Bruce Lee, né, e eles trazem a questão da cultura oriental, né, e mistura com a cultura nordestina, faz uma mescla bem interessante, né. E
eles colocam, né, esse aspecto regional, né? E tem o primeiro filme, eu acho que esse é o segundo, se eu não estiver enganado, aí que é um filme que eles abordam muito, né, a questão da fianga, que é a rede, né? Então a gente percebe bastante, né, essa característica do filme que representa, né, uma questão local, né? E eu acho que é isso. O pessoal aí do filme quiser falar mais um pouco, né? Porque assim, eu tenho umas dúvidas, né? Porque que foram escolhidos, né, esses personagens para participar né, da criação do filme. Se eu não tiver enganado, eu acho que só teve uma criação, né, que foi própria de vocês, que é o Chiquinho do Boi. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? E aí, macho? Tá ouvindo? Sim. Então, o filme, ele não tem roteiro, não. É criado tudo na hora. Aí, o menino mesmo que nós falamos assim, tu quer ser quem? Aí cada um escolheu seu personagem. O Jorge aqui, que é o Chiquinho do Boi, ele entrou de gaiato. Nós ia para uma gravação, no primeiro lá, em 2007. Ia só gravar o Paulo só ia procurar um pique, o Jorge foi mais nós gravar. Aí de lá, ele entrou, pediu para gravar e tá desde agora. Ele é um dos personagens que foi criado lá na hora. Ele não tinha nem figurino nesse ano. Foi no Sem Cedilha. Em relação aos personagens, eles sempre perguntam de onde que a gente criou a história do Chiquinho do Boi, qual foi algum personagem que a gente se inspirou. Na verdade, o único personagem que, como vocês falaram aí, que a gente não se inspirou foi o Chiquinho do Boi. E eu mesmo não sei. Vocês me perguntam de onde é que veio essa ideia do Chiquinho do Boi. Eu não sei. Eu só sei que eu faço esse personagem e é um dos mais cômicos também do filme. Mas não tem assim uma inspiração, diferente dos outros personagens, que um imita o Naruto, que é o Charuto, o Goku, que é Poku, e assim vai. Mas o meu, ele não é um personagem inspirado em outro, não. Foi criação aqui mesmo do pessoal do filme. Entendeu? E assim, Quem mais aí, pessoal? Fala. Quando é que o filme ele foi produzido, né? Que vocês tiveram a iniciativa, né? De onde surgiu a motivação, né? Da criação? Foi em 2007. Apareceu uma câmera para nós não tínhamos que fazer. Aí, vamos gravar, vamos embora. Aí só pegou a câmera e saiu gravando. Sem roteiro, sem nada. Se for procurar no YouTube, tem lá o Calango Bossa Cedilha, que foi o primeiro. Aí nós foi procurar no YouTube como era que editava, aprendeu a fazer algumas edições e saiu o Calango Bossa Cedilha. Aí no ano passado nós regravou ele de novo. Nós fez o remake do Sem Cedilha. Uma edição atual. Aí foi um curta, né? Ele é 30 minutos. Deixa eu só explicar pro Jeffs, que ele perguntou qual é a diferença entre um curta e um longa. Curta, longa e média metragem, isso é o tempo. Esse é um longa-metragem mesmo. Porque tem 1h30 de filme. Isso é longa-metragem. Tem filmes brasileiros, a maioria dos filmes brasileiros tem 1h30 de duração. Né? E eu falo uma coisa para vocês. Vocês foram muito corajosos, porque você fazer um filme com 1h30 sem roteiro, você tem que ter, assim, uma capacidade de criação muito grande. O que eu gostei muito do filme, e primeiro ficou muito legal esse Em Busca do Pequi Sagrado, que eu lembrei de um filme que é uma comédia também inglesa, né, que é Monty Python em Busca do Cálice Sagrado, que também é uma paródia do pessoal que vai procurar o cálice sagrado, que depois teve o filme do Indiana Jones, que também teve Em Busca do Cálice, que eu achei muito interessante, e uma linguagem que vocês pegaram, que foi muito boa, né, que
que é uma linguagem muito típica do cinema brasileiro, que é você trabalhar com chanchada. O que é a chanchada? Que é o tipo de filme que teve muita... Na verdade, foi uma produção tipo, mais ou menos ligada ao Rio de Janeiro, dos anos 50, 60, que era você pegar produções norte-americanas e fazer uma produção brasileira tirando um sarro daquilo, ou então cortando um barato, tirando um barato, vamos dizer assim. Você tem Nem de Sansão, nem Dalila, você tem Matar e Correr, Nem Matar, Nem Correr, você tem... tem um que eu não me lembro o nome agora, mas é em cima do Romeu e Julieta, né? E era bem isso. E eu percebi nesse filme de vocês umas coisas muitas citações de filmes, né? Que vocês falam que vocês depois não citam no final, né? Mas vocês colocam muito. E no final do filme, a gente percebe que vocês também colocaram a X-Men na parada, né? Vocês se inspiraram um pouco nos X-Men, não ficaram só naquela produção japonesa, que também ela é muito baseada no cinema de Hollywood antigo, de aventura, que eu lembrei, eu vendo vocês assim, eu lembrei do National Kid, do filme, como é que era o outro? Era Ultraman, Ultra Seven, que eram uns heróis japoneses que passavam na televisão antiga. Não sei se vocês assistiram, vocês são novos. Giban. Né? Mas Giban é mais novinho, né? Mas vocês chegaram em cima dele. E aí, quer dizer, eu achei uma coisa assim muito interessante. Agora, não é possível, vocês não escreveram nada? Não. Mas você tem que o roteiro saía de acordo com o que nós ia gravando. Nós gravava, aí tinha base no que foi gravado e continuava com aquilo que foi gravado. E as falas eram tudo lá na hora. Nós só chegava assim. Nós gravamos ontem isso, vamos continuar daquilo ali. Aí vocês se viram. Aí só dava ideia de fala lá na hora, mas sem ter um roteiro. Nós só sabíamos o que ia ser gravado na hora. Tem uma pergunta aí o Biratã, ele perguntou aí, não teve roteirista? Teve, não. Por exemplo, a gente ia gravar, aí o que eu vou fazer hoje? O personagem, a gente não sabia, aí chegava lá na hora, dependendo do ambiente, do local, o personagem que ia naquele dia. Foi gravado anteriormente, quem estava disponível para gravar. A gente inventava a luta na hora, hoje eu vou lutar com fulano de tal, aí fulano de tal não foi outro, aí a gente ia fazendo todas essas então nós gravava lá mais na frente do filme, aí gravava um pouco antes para complementar o que foi gravado na frente, com quem foi gravar. A gente não seguia uma ordem, tipo, gravava às vezes o final em um dia, o meio do filme em outro, a gente não ia seguindo essa... Mas sem um roteiro, só continuando o que nós tínhamos gravado, a base era só o que nós tínhamos gravado. Aí depois montava tudo e saiu o filme. O Marcos pediu para falar, depois eu vou falar alguma coisa. Fala, Marcos. Não, que eu estava com essa mesma dúvida sua, né? Como é que não tem um roteiro e conseguiram fazer um longa, né? Só que aí eu parei para prestar atenção nas idades, né? Não que eu saiba a idade, mas pelos rostos dos atores, se vê que eles têm uma faixa de idade parecida, né? Exceto pelo Antonino lá que faz o Mestre Kami. Aí eu fico pensando assim o seguinte, o filme é todo feito em cima de clichês, né? Dessas produções. É como se eles tirassem uma onda com esses clichês que sustentam essas animações. E eles fizeram isso muito bem. Eu acredito que tem mais a ver com a geração deles, né? Porque todos nós reconhecemos aqueles clichês à primeira vista, né? Com certeza aí tem gente que pegou ali da década de 90 e começo dos anos 2000, né? Foi quando esses animes fizeram mais sucesso. Exceto por Naruto, né? Que fez mais sucesso já nesse século. Mas se a gente pegar Digimon, foi no comecinho dos anos 2000, né? O auge.
Dragon Ball, o auge foi na passagem dos anos 90 para o início dos anos 2000. Então, acho que estava bem fresco na cabeça de todos. E tem essa questão da nostalgia, né? Então, acredito que quando eles faziam essas cenas, eles já imaginavam essas cenas, né? Tinham na mente isso. Eu tenho certeza que eles amavam assistir Dragon Ball igual eu e o Evo tava comentando aqui no chat agora há pouco, né? Porque antigamente, eu não sei se tem a ver com a geração e tal, eu não sei bem a influência disso, mas a gente tinha uma ligação mais forte, né, com essas produções, com essas animações japonesas. E hoje em dia tá mais fraco, eu sinto mais enfraquecido, né? É claro que Naruto trouxe um pouquinho mais, né, trouxe uma coisa parecida, mas não é igual, né? Naruto é muito bem elaborado, né? Tem uma história mais bonitinha, mais certinha. Dragon Ball parece que é feito com os pés, assim. Parece que o Akira Toriyama fez o que veio na cabeça, já foi fazendo, né? Montando. É um pouquinho mais mal feito, mas Dragon Ball toca mais do que Naruto, né? Aí eu sinto que é por causa disso, né? Eu acho que vocês já tinham mais ou menos uma noção de como seria, né? É como se vocês estivessem tirando, né, o sarro com esses clichês que eles têm, só que do jeito de vocês, né? Colocando a linguagem, né? E é uma linguagem que a gente se identifica de início, né? Porque embora a gente esteja aqui em Tocantinópolis, mas a linguagem é muito próxima, né? Tocantinópolis, Porto Franco, né? Campo Leste do Maranhão. Se colocar o Tocantinopolino no Campo Leste do Maranhão, vai se sentir em casa também, porque os ditados é basicamente o mesmo. É muito parecido, né? As formas de relação. Então acredito que é mais por isso. Ficou fácil e encaixando certinho. E ficou muito boa a história. Não, que não é fácil, porque, na verdade, eu estou imaginando aqui, quando você vai fazer um filme, você tem que ter um roteiro por conta de uma coisa que o Frank falou aqui, que você não filma um filme, você não faz um filme direto. Mas isso, na verdade, é uma coisa meio que geral. Aqui na universidade, quem vai fazer um TCC, quem vai fazer um mestrado, doutorado, você não vai escrevendo o primeiro capítulo, o segundo capítulo. Não, você escreve um, depois você escreve um outro, daí você monta. Mas você tem que ter um pouco na cabeça. Eu fico imaginando vocês sem um roteiro, sem nada elaborado, e depois montar, porque vocês tiveram que montar esse filme. Né? Se você faz uma cena no final, depois você filma uma outra, você tem que depois montar e ver a sequência. E ficou muito bom, porque a gente percebe que tem um plano sequência, que a gente vai dizer assim, no filme. Você tem um moleque que começa, ele só aparece no finalzinho para mostrar que vocês estão recuperando o começo da formação dele. É um negócio assim, é difícil imaginar que vocês não tinham nada escrito. Não é possível, porque ou vocês escreveram depois. Porque aí outra coisa, aquela voz, tem um rapaz do filme que ele fala, ele tem um site sobre... não, ele tem um site que ele fica apresentando as coisas e tirando um sarro do que acontece. É aquele que tem uma voz grossa, que ele fala pouco. Ele tem um site, né? Não sei se... Quem é? É um que tem a voz grossa que... eu não me lembro. Ele aparece aí no filme, é? Ele fala muito. Aí eu lembrei, falei, nossa, ele tem um site na internet que é a voz dele. É ele que aparece no Eu não tô lembrando. no site. É o que interpreta o Magneto, né, professor? Isso. O que interpreta o Magneto. Aquele que interpreta o Magneto, ele é mudo. Aí nós só pegou a voz do Google e botou nele. Ele é mudo e surdo. Ele não fala não e nem escuta. Vocês vão pegar a voz do cara lá da internet. É a voz eletrônica do Felipe. É uma voz eletrônica. Na voz da mulher do Google. É um homem que... Não sei se É um homem? É um homem. É um homem que fala. Mas porque ele é mudo e surdo, aquele... O Júlio estava em São Paulo hoje.
Ele não escuta, não, e nem fala. Não, vocês pegaram a voz da internet, tudo bem. Eu falei, pô, esse cara, será que ele mora aqui? Porque o Jeff perguntou, nós estamos ao lado, né? Aqui Tocantinópolis e Campestre, estamos aqui. Eu passei por aí, no dia 8, eu fui até Imperatriz, a gente passou por aí. Mas fala aí, Bira. Biratã, diga. Não, só queria, primeiramente, boa noite, viu, gente? Eu me diverti muito com longa-metragem, gostei muito, achei muito engraçado. Queria, inclusive, agradecer aqui a todos aqueles que compareceram na defesa da minha monografia. Muito obrigado a todos vocês, professor João, Félix, Marcos Coelho, e também os demais que, porventura, eu tenha me esquecido do nome. Eu só queria perguntar aqui para vocês que tiveram participação no filme, eu queria saber como é o nome do editor dos vídeos. É eu. É o Frank. É você, né? Você utilizou, eu percebi que você utilizou a trilha sonora do filme é predominantemente de Dragon Ball. Eu percebi, foi uma coisa muito, muito bem colocada. Eu achei muito engraçado porque, como o filme ele é de cunho cômico, comédia, você está de parabéns porque você colocou a trilha sonora de Dragon Ball que tinha tudo a ver com o momento, tinha tudo a ver. Eu queria que você comentasse sobre isso. E agradeço desde já, tão de parabéns, viu, gente? Não, nós só... Como nós assistimos muito Dragon Ball, assistiu a saga tudinha, aí só como conheci cada trilha lá, e eu tinha elas, aí eu só usei a trilha por momento certo. O Birantã falou da questão da monografia dele. Você citou nós alguma coisa a ver na sua monografia ou não? Ele falou aí. Não. Ah, tá. Não. O que ele falou, eu precisava ter citado alguma coisa, mencionado alguma para ver com... Não, deixa eu... Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, o Cineclube, a ideia da gente é passar o máximo, os filmes mais diversos possíveis. E o Elvo sempre defendeu que ele queria que passasse alguns filmes daqui da região, né? Eu já assisti, uma vez um aluno daqui me passou, e eu perdi, eu não sei para onde foi isso. Ele me passou um CD que tinha vários filmes de um tipo, era Ai Que Vida, né? São vários filmes daqui da região, né? E tem um que era até muito bem feito, muito longo, né? Mas infelizmente, eu perdi mesmo. Eu já arrumei aqui em casa, procuramos tudo quanto é canto, eu não sei o que aconteceu, perdi. E eu não fiz. Mas aí a gente resolveu colocar esse filme porque eu achei interessante. É uma coisa da região. Eu achei muito bom vocês apresentarem a cidade de Campestre. No começo, quando eles estão andando na avenida, assim, não é avenida, né? É na estrada. Na BR, mostra a placa de Campestre. E eu gostei muito, porque eu não conheço Campestre, eu só passo pela BR. E aí eu já vi, e a última vez que nós passamos, aí foi agora, dia 8, né, que a gente foi para... Nós fomos pegar um colega que estava chegando de viagem, e aí ele estava até... na volta, ele falou assim, Campestre é uma cidade grande. Parece-me que é maior do que Tocantinópolis. Em matéria, não sei se é. Só tem 14 mil habitantes aqui. Então é menor. Então ele exagerou. Ele falou que era maior do que Tocantinópolis. Então, mas mesmo assim, é uma cidade que vocês mostraram para a gente. Né? Eu olhei e já percebi que vocês souberam trabalhar essa questão, né, de vocês colocarem. É muito boa esse final de pedir, vocês colocarem que vocês querem o poder de toda a humanidade, mas ele chama o poder de Campestre. E as pessoas de Campestre toparam participar do filme, levantando a mão, mostrando.
você consegue colocar a cidade, como é uma produção, doméstica. O programa Pânico, eu vi a matéria. Até eu acho que quando saiu, eu já assisti o Pânico na época, só que o Pânico pegou de uma forma meio assim, de não respeitar a produção. Ele veio o repórter, o Vesgo e tal, e ele pegou como assim, tirando um barato. Mas eu estava assistindo e eu estava me lembrando, nos Estados Unidos existe uma produção independente, né, que é uma produção que não passa pelo cinema comercial. Às vezes, algum desses filmes vazam e eles conseguem chegar no Brasil. Eu lembro de um aqui que eu não estou lembrando o nome, não estou lembrando mesmo, mas teve um filme que acabou chegando no Brasil, teve muito público, né? O diretor ganhou até bastante dinheiro. E o filme de vocês, ele é interessante. Eu não sei como é que está na internet. Eu vi agora, né? Mas eu não dei uma olhada para ver quantas visualizações tem. 100 mil? Não sei quantas tem também. Mas eu acho assim, merece muita visualização. E eu gostei muito de assistir, porque primeira coisa que vocês estão de parabéns porque vocês fizeram um filme. Vocês não imaginam, eu estava assistindo e estava vendo assim, mas como é que eles conseguiram 1h30? Eu não sei quanto tempo vocês levaram para fazer isso. Foi 5 meses. 5 meses. Tem 103 mil visualizações no filme completo. Quanto? 103 mil. Ainda é pouco. Eu vou colocar no meu canal aqui para até divulgar e também reforçar o meu canal. Porque é o seguinte... Tem um outro vídeo aqui, tem 233. Tem um com 233 mil. Porque a gente falou só de um, aí vai juntando todos aí que dá um número maior. Não, porque é o seguinte, porque, na verdade, merece isso. Porque eu participei uma vez de um filme, eu fiz não é uma ponta, eu trabalhei na parte técnica do filme. Eu fiquei 4 dias dentro do estúdio, que nós entrávamos às 4 da tarde e saíamos 2h30 da manhã. Não, quer dizer, nós ficávamos a tarde e noite inteira filmando. E aquilo que a cena em que eu filmei, no cinema teve 2 minutos. Né? Então, no cinema, você filma 20, 30 horas para salvar 2 horas. E eu estava olhando, falando, gente, como é que esse pessoal fez? Você tem que pegar mais de 10 horas de filme para você ir escolhendo, para você ir montando, você ir cortando, para ficar com 1h30. E 1h30 é muito tempo para um filme. É uma produção, assim, muito longa, né? E eu achei, e para mim valeu a pena, porque a gente passou, infelizmente, nós estamos com esse negócio da pandemia, e na pandemia a gente não tem um público muito grande, né? Mas eu não vou descartar a gente colocar esse filme numa sessão presencial. Assim que o Cineclube voltar presencial, a gente vai colocar uma exibição, se vocês puderem vir, vocês tenham, né? Porque a ideia nossa é não ficar só com cinema comercial, cinema que estourou de público, não, nada disso. Por exemplo, agora em setembro, a gente só passa filmes nacionais, né? Então, vocês entraram nessa amostra do cinema nacional, né? Semana que vem a gente vai passar um filme que eu coloquei esse filme na semana que vem, Beijo no Asfalto, em homenagem ao Tarcísio Meira,
né? Que ele morreu e tal. Eu falei, vou colocar esse filme, porque eu acho que eu nunca passei um filme com o Tarcísio Meira aqui no Cineclube, né? Mas vocês estão à altura, vocês estão de parabéns. Fizeram um filme legal, um filme que não é chato, né? Você teve uma sequência, tem algumas falas muito engraçadas, né? Vocês colocaram uma coisa interessante que é a região. Quem assistiu o filme vai saber que é um filme que foi feito no interior do Maranhão, né? Quando eu puder, eu sou de São Paulo. Quando eu for a São Paulo e eu encontrar com os amigos, eu vou convidá-los para eles assistirem o filme comigo, porque aí eles querem conhecer aqui a região, eles querem saber como é que é. Eu vou falar, vamos assistir um filme para vocês conhecerem o que é aqui a região. Não é aqui, vocês não são do Bico, mas nós somos do Bico, mas vocês estão ao lado do Bico do Papagaio, né? Vocês estão aqui, atravessando o rio é o Bico, vocês estão um pouco do lado, né? Mas é muito legal. Só uma pergunta antes de passar para o Biratã. Nós tivemos uma aluna que era daí. Eu não estou lembrando o nome dela, mas eu acho que ela não participou do filme, né? Eu não estou lembrando o nome. Eu não estou lembrando. São vários alunos daqui que estudam aí em Tocantinópolis. Antigamente era uma van de alunos. Tá. É uma menina, ela está fazendo mestrado, eu acho que em Palmas. Não. Tá fazendo? Não passou, né? Não, ela não participou, não. Até porque vocês fizeram em 2007, né? Não, o primeiro foi. Esse aí que você assistiu é de 2015, esse aí. Não, então se vier 2015, eu acho que ela já tinha saído. Ou então ela estava para sair. Porque ela era daí, ela ia e vinha, mas ela não ia com a van, não. Eu acho que ela tinha uma moto. Não. Ela ia, mas em 2015, eu acho que ela estava terminando alguma coisa. Ela não. Tá. Diga aí, o Biratã. Além do Pânico, também teve matéria no Domingo Espetacular, da Record. Esse eu não vi. Foi após o Pânico. Mas merece, velho. Porque vocês não imaginam a coragem e o trabalho que vocês fizeram. Porque quem assistiu, eu vi a matéria, percebeu que é um filme. Vocês não fizeram uma coisa, tipo assim, vamos escrever qualquer coisa e você passa um filme meio porra louca, joga aí. Não, vocês fizeram um filme com começo, meio e fim. Um diálogo. Um negócio muito bom. Eu no começo aqui do filme, eu costumo, como eu tentar fazer mais ou menos um tempo, né? E eu tento acertar o horário do filme para que ele comece e termine às 18 horas. E o de vocês, eu coloco umas músicas antes de começar o filme, e aí nós começamos 16h32 e 33, e aí deu mais. Eu falei, porra, não é que o filme... Eu pensei que fosse assim, vai chegar lá no finzinho, porque eu não tinha assistido antes. Eles vão parar. Não, vocês fizeram mesmo 1h32 ou 33 minutos, valeu a pena, e é um trabalho sério. É um trabalho sério. Pena que tem um rapaz do Cineclube, pena que ele não veio assistir, ele deveria ter vindo assistir, né? Porque se ele tivesse aqui, ele iria passar esse filme para os outros cineclubes. Eu vou indicar para ele, eu vou falar para eles, para que eles sabem, porque eu fiz essa divulgação para ele, mas eu vou falar com o Zoom, que ele deveria fazer um jeito de... vamos fazer mais divulgação do filme de vocês. Biratã, diga aí. Rapidinho, antes de eu fazer a pergunta, eu estou sorrindo aqui até agora, porque me diverti muito com esse filme. Não, antes de fazer a pergunta, eu queria mais uma vez parabenizar vocês, né? Porque assim, vocês não recorreram ao humor negro,
vocês não apelaram, porque geralmente esses filmes de comédia, eles têm uma forte tendência a apelar para o humor negro. E a gente sabe que o meu humor negro é humor negro, não precisa dizer mais nada. Mas a pergunta que eu queria fazer era a seguinte, vocês tiveram dificuldade para se conter assim? Porque eu tenho certeza que, como o filme era de comédia, dava muita vontade de sorrir. Então eu queria saber se vocês tinham que ter uma preparação emocional para não sorrir na hora das gravações. Era só isso. Tu fala? Fala aí. Nenhuma preparação. A gente ficava sorrindo um do outro, mas na hora de gravar, a gente tentava levar o mais sério possível na hora das gravações, até porque o horário que a gente ia era o horário que dava para alguns, aí a gente não podia perder muito tempo, porque senão ia ter que gravar novamente. O que a gente não tinha era tempo, apesar de na época nem todos trabalharem, mas o nosso tempo estudava, então tinha que fazer de acordo com o tempo que a gente tinha. E até porque a gente passou por uma situação bem chata. Uma época a gente gravou um filme e a gente perdeu ele todo. Esse era um dos melhores que a gente gravou. Eu lembro que a cena final começou a chover, a gente ficou segurando um guarda-chuva para não danificar a câmera. Aí depois a gente perdeu todo o filme. Deu um problema aqui no computador do Frank, que ficava no computador dele. Aí a gente perdeu. Foi. Deu uma coisa de energia e o HD foi pro saco. A gente perdeu o filme todo. Então o tempo que a gente tinha, a gente usava ele assim mesmo bem para gravar. Mas tinha esses momentos da gente ficar sorrindo um do outro, mas só, inclusive em alguns, a gente colocava no make-off dos filmes, esses erros de gravação, mas eram poucos. E a gente não teve nenhuma preparação, não, para mexer com o nosso psicológico, para ficar centrado naquilo dali, não. No canal tem alguns erros desse filme que você assistiu. Vou ver. Fala aí, Marcos. Não, eu queria só ressaltar, né, que é muito importante Marcos, quem que é da sua interesse. família, Marcos, quem que é da sua família que você falou, que participou aí? Você falou que tem alguém da sua família? Quem que é? É porque o Frank, ele é neto do meu tio-avô, né? O Frank tem o tio Antonino, que é o mestre, né? Se eu não me engano, a Letícia aparece numa cena também. Parece, Frank? Parece não. Não é ela não, naquela Parece cena não. dizendo que o mundo tá se acabando. Mas ali o destaque mesmo é que é meu tio, né? Fazendo treinamento ali. O tio Antonino a Globo tá perdendo. Eu queria só fazer uma ressalva essa questão dos desenhos animados, né? Porque as crianças estão perdendo um pouco isso. Recentemente não, já tem um bom tempo, a Globo lá parou de transmitir, né? E a SBT teve um problema há uns 3 ou 4 anos atrás com o Ministério Público, por crianças apresentando, né? E recentemente teve um acidente com uma criança no SBT também, e parece que o Silvio Santos está pensando em cortar de vez, já diminuiu muito. E as crianças estão indo para outros segmentos, né? O público está indo para outros segmentos da indústria. Eu acho muito interessante, e principalmente fazendo essa produção local, né? Com certeza a criançada olha, né? Quem não pegou essas produções, eu sinto que vai se sentir interessado para buscar. E eu acho que teve algum retorno, porque vocês agora estão investindo em Beyblade, né? Pokémon, eu vi algumas produções. Eles estão fazendo uns curtazinhos, uns vídeos curtos, né? Que a gente sabe que no YouTube o que dá views é vídeo curto, que hoje as pessoas não têm paciência para assistir um longa, né? Dificilmente. Tanto é que a própria plataforma ela criou há um bom tempo já o recurso de acelerar. Esse recurso passou para o Telegram, agora passou para o WhatsApp, né? Porque as pessoas não estão tendo a paciência de esperar. Então eles estão se adaptando bem. De short. Tem os shorts mesmo. Então eles estão se adaptando bem a essas demandas. E eu acho importante, né? Porque é um público que está dentro que está em processo de formação de personalidade e tal. E aqui na universidade mesmo, através de alguns autores da Escola de Frankfurt, né, tem uns pensadores mais recentes, tem uma dupla que fez um livro chamado Para Ler o Pato Donald. Agora eu não vou lembrar o nome dos caras. Ele fala, não é do Pato Donald em si, né? Ele pega os desenhos
e fala que ali é uma forma de passar os valores da sociedade sem usar o ser humano, né? Sem usar a presença do ser humano. Eles usam os desenhos para passar valores. É claro que aí é uma faca de dois gumes, porque pode ser passar uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas a gente tem que pensar pelo bônus, né? Claro que tem um ônus, mas tem que pensar pelo bônus. Então, eu acho que essas produções elas são muito importantes na formação da personalidade da criança, né? Não tem como a criança ter contato diariamente com essas produções e não ser afetada ao mínimo. Então, eu acho que eles estão preenchendo pelo menos ao nível local, né? Estão preenchendo um espaço muito importante. E é isso, né? E continue fazendo lá os curtazinhos, que tá legal demais de assistir. Em relação às crianças que você falou aí, aqui, quem mais gosta do Carnaval aqui na cidade mesmo são as crianças. Antigamente, quando tinha festas do Dia das Crianças, eles convidaram nós uma vez lá para brincar, para tirar foto. Já teve festa aqui de escola, que eles convidam os personagens. É porque a gente está parado agora. Eu até estava comentando com o Frank, que dia que a gente vai voltar a gravar, porque, por exemplo, o personagem principal, ele mora em Anápolis. Então, hoje todo mundo cresceu, trabalha, tem família, aí é muito difícil. E a gente não tinha um retorno financeiro, não, com isso. Quando o Pânico veio aqui, aí todo mundo pensou, vai crescer. O nosso canal cresceu, a gente tem uns 25 mil inscritos no YouTube. Mas o Pânico não deu nada pra gente, não deram nada. Eles só pagaram o aluguel de uma carroça que eles usaram aqui, que foi R$50 na época. O Domingo Espetacular veio também, a gente não ganhou nada de retorno financeiro. E a gente não investiu, a gente não teve apoio para a gente trabalhar em cima daquilo. Aí a gente parou. As nossas roupas, é tudo... Você imagina como é que nós fazemos nossas roupas aqui? Pega um pedaço de uma coisa, de outro, pega um papelão, pintava aqui. É tudo improvisado. Nada, vocês vão ganhar isso, vamos dar uma câmera, uma roupa, nada. Tudo é a gente que organiza e vai. Fala. Uma questão também em relação ao seu Antonino, né? Porque no primeiro filme que vocês fizeram, ele é o Véi Miguel, né? E eu ouvi falar a história de que ele não aceitava participar do filme. Já nessa segunda gravação ele está participando e na posição de mestre de artes marciais, né? Então eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. E tem uma questão também que é bem interessante, porque o filme ele é filmado na área rural e também na área urbana, né? E a gente percebe que quando ele está sendo filmado na área urbana a gente tem a ideia de que tem muito diálogo, né? E quando vai para ter os combates eles ocorrem na área rural, né? Que é uma coisa que acontece muito no Dragon Ball mesmo. Né, quando é para ter uma luta muito entre duas pessoas muito forte, eles se afastam dos seres humanos, né, para que eles não corram perigo de ser afetados por aquele combate, porque são duas pessoas ali poderosas, né, se conflitando. Então, eu achei bem interessante essa pegada também, né, que vocês colocaram. E essa questão do Véi Miguel me chamou a atenção também, porque a gente percebe que no filme vocês colocam muito elementos do cotidiano ali de vocês, né? Por exemplo, aquela entrada ali dentro do comércio, eu achei bem interessante. A gente percebe que o comerciante ele ficou meio sem jeito ali, aquele riso dele, né? Então ficou bem legal nessa pegada também. E tem essa questão também de que, além de mostrar, né, o local de vocês, né, e mostrar a placa também, eu acho que também as formas de comunicação também denotam uma questão de localidade também, de região, de onde é que vocês estão falando, né? Porque quando a gente olhar ali, é uma linguagem típica do Maranhão, né? E não só do Maranhão, mas do interior do Maranhão, né? Então tem essa pegada também, né? E essa pegada da região também ela se reproduz na construção dos personagens, porque vocês nordestinizam os personagens, né? O que era Goku é o Poku, né?
o Dragon Ball é o Calango, né? Então tem essa questão. Pode falar. Né? A esfera é um piqui. A esfera é um piqui. Porra, ficou muito... ficou uma questão muito simbólica, na verdade, né? Ali, né? Para falar do nosso... Da onde a gente vive, né? Uhum. Só uma coisa, falar sobre... não, né? O Pequi não é de vocês, né? É do Centro-Oeste, mas tem muito... É que tá tendo uma briga agora que eu acho ótimo, né? Porque a Minas Gerais começou a dizer que Pequi é deles e Tocantins está brigando e dizendo que o Pequi é daqui, só que, na verdade, Goiás está dizendo Pequi é... Mas Goiás e Tocantins é a mesma coisa. Mas eu não sabia que tinha o Pequi, não. Aqui tem demais. Aqui tem até uma comunidade que a gente gravou na Cabeceira Grande, e na hora que fala em Pequi, lembra da Cabeceira Grande. Fala em Manga, lembra do Cachimbeiro, pelo fato de ter muito. O Frank vai falar sobre a questão do avô dele, que no primeiro filme ele tinha uma recusa, e já no próximo ele quis foi gravar com a gente. Porque no primeiro, quando ele gravou, nós gravávamos escondido dele, nós só tava gravando e ele deixando ele falar. Aí depois ele achou bom, porque onde ele andava, o povo falava. Aí depois ele foi e pediu para ele. Aceitou, não, bora, deixa. Ficou famoso na cidade. Ei, professor, mas algumas cidades do Nordeste que tem o Pequi. Não, do Norte aqui. Do Nordeste, não. Lá para Bahia, essas coisas, não tem Pequi, não. No Maranhão tem. Pois são poucas cidades do Nordeste que tem Pequi. Pra cá tem demais. Não, é daqui, viu? Se for pro Ceará, para Pernambuco, não tem Pequi. Aí nós botou também porque o Pequi aqui tinha um certo preconceito, aí nós usou também por causa disso. Não, eu gostei do Pequi, mas eu pensei assim, eu não sabia que Maranhão também consumia o Pequi. Inclusive, tem um preconceito até com o Pequi aqui. O pessoal fala que não é todo mundo não que gosta de Pequi. O pessoal tem um certo preconceito. Quem come Pequi, é fedorento, eu não sei o que. Tem um certo preconceito com quem come Pequi. Foi até uma forma da gente exaltar o Pequi também, por ser algo típico daqui que o pessoal gosta assim. Ao invés de usar... A gente usava as esferas, o objeto, mas o nome que a gente deu foi o Pequi. Aqui também tem até um povoado ali, que lá tem um festival do Pequi. Não sei se acabou, se continuou. Mas na Cabeceira tinha, que é um povoado daqui. Tinha um festival do Pequi lá. Diga aí, Marcos. Não, na verdade, é uma dúvida que eu tenho há muito tempo, né? Muito antes da gente pensar isso, na época que saiu a reportagem no Pânico ainda. Eu lembro até que antes da reportagem até meu pai chegou falando, né? Assim, teu tio agora é ator, não sei o quê. Falando de Tinha Menino. Aí, pouco depois saiu no Pânico, né? E logo depois, na Record. Eu fiquei numa dúvida, porque o Figuraças da Internet, né, o quadro Figuraças da Internet, tanto ele quanto o Achamos no Brasil, os dois quadros, né? Eles pegam vídeos, né? Normalmente são curtinhos, né? De vocês é um filme. Mas eles pegam os vídeos que bombaram, né? Porque se for parar para pensar, Calango Ball é um sucesso, mas era um sucesso local, né? Tanto é que a gente pode ver que o número de inscritos é um bom número, mas se for comparar com outros canais de humor, é um número baixo. A gente vê que era um sucesso local. Casos, o pessoal deles pesquisando e tal. Porque aquele editor do Pânico, ele é surreal, aquele cara. Aquele ali chove proposta em cima dele, né? E quem paga mais leva. Que ele é muito talentoso, aquele cara. Inclusive, ele revolucionou a forma de se fazer edição no Brasil. O editor do Pânico. Aquele primeiro, né? Ficou de 2004 até 2000 e pouco. Aí eu queria entender como foi que aconteceu para eles chegarem em vocês. Se foi porque eles descobriram, ou se foi porque vocês tentaram o contato, né? Via e-mail, não sei. Não tentou contato, não. No tempo nós tínhamos 5.000 inscritos no canal. Aí tinha um vídeo lá que era um vídeo curto de um quadro que tinha no Pânico, que era tipo uma dança. Aí nós postamos o vídeo dessa dança. Aí eu perguntei pro produtor que veio aqui onde foi que eles acharam. Ele disse que foi o Emílio que viu e disse que queria gravar a matéria aqui.
Foi o Emílio que viu o filme. Mas não tava bombado na... Quer dizer, nós tínhamos estourado no blog, tinha saído tinha saído no Jesus Maneiro, tinha saído no Não Salvo, tinha saído no IG, tinha saído no UOL, tinha saído no site. E só, o vídeo só estava conhecido no Facebook, no YouTube nem tanto. No Facebook tinha muitas views. E no blog também. E nessa época saiu no... Então, provavelmente... Saiu no UOL, saiu no R7, saiu no... Não Salvo, Jesus Maneiro. Teve outro blog aí também que saiu. Aí também nessa mesma época, o pessoal da Record eles entraram em contato primeiro do que o Pânico. Então, na verdade, é o seguinte, não dá para contar com a visualização só do Face, do YouTube. Do YouTube, não. Você tem o Facebook também, né? E o filme também saiu pirateado também. Piratearam o DVD antes de nós lançar. Então, nossa. Só que eles lançaram a capa nova, só que com um DVD antigo. Aí tinha nas piratarias, tinha gente de todo lugar mandando para nós. Tinha gente em São Luís mandando o DVD, gente na Bahia, em São Paulo, Minas Gerais mandando a capa do DVD que tava lá comprando DVD. Então, aí você, quer dizer, vocês tiveram uma divulgação que foi maior do que vocês. Uhum. Nós nem sabíamos se estava divulgando a gente por fora. Isso que vocês falaram, por exemplo, do Pânico e da Record, é muito comum isso. Né? Na Copa do Mundo, no Japão e na Coreia, a Globo fez um acordo com o Olodum, né? E então, quando o Brasil jogava, aí como era a Copa do Mundo no Japão, era de madrugada os jogos, né? Então, o dia que o Brasil jogava, o Olodum entrava com a bateria e tal. E muita gente ficou imaginando que o Olodum ganhou dinheiro. E eu tive lá em Salvador, falando com o João Jorge e tal. A Globo não pagou nada, não deu nada. Pra vocês terem uma ideia, de madrugada a molecada ia, tocava porque eles eram do Olodum. Teve um dono de padaria que pegou e deu lanche para a molecada porque ele achou que teria que ter pago. A Globo não deu nada. E quando foi conversar com a Globo pegou e falou: nós estamos divulgando, já é o pago. É isso, a mentalidade deles. Então, na verdade, a imprensa ela é muito assim, ela não paga para divulgar, porque ela vai assim, o fato de eu divulgar, eu já estou fazendo alguma coisa, pagando. Teve o rapaz que ganhou a medalha de ouro de boxe, eu adorei muito na entrevista que ele deu de madrugada, que ele fala, eu sei que o minuto da Globo é muito caro, porque é caro mesmo, né? E não foi na Globo, foi na Bandeirantes, mas também é caro, né? E o que é interessante é a divulgação. Agora, o que vocês estão me falando na verdade, não é só um conhecimento daqui da região. É que, na verdade, o brasileiro, nós temos um problema. Nós não consumimos o nosso produto. Não, o brasileiro, nós consumimos de fora. Nós somos um público que o nosso público é uma colônia dos Estados Unidos. Eu me lembro que eu estava assistindo o filme, eu acho que era o Rambo 3. Rambo 3 não, o Rock 3, quando ele luta com o camarada da Rússia, né, da União Soviética na época, quando ele começa a ganhar, o público levanta no cinema e começa a bater palma. Aí eu falo, gente, parece que eu estou nos Estados Unidos, né? Então, o que acontece? As produções de filmes que nós temos aqui, imagina, não são consumidas. Então, se vocês têm 100 mil, é muito, porque quem vende 100 mil no Brasil, filme não é qualquer um, não. E a outra coisa importante é o público infantil. De fato, eu como cineclubista, digo, a gente tinha aqui o Cineclubinho. Eu nunca fui responsável pelo Cineclubinho. Eu toquei um tempo
o Cineclubinho, mas era uma professora da pedagogia. E o Cineclubinho, ele é importante, porque o Cineclubinho, ele é voltado para o público infantil, e o público infantil é o público que vai ser depois, é o público adulto. Só que no Brasil, a gente não olha para esse público. O cinema brasileiro, eu tive conversando com um amigo meu, falei, pô, a gente podia criar uma mostra de cinema e tal. E aí ele disse, pô, Batista, a gente devia fazer uma mostra de cinema infantil, porque não tem filme infantil. São muito poucos os filmes voltados para criança. O filme de vocês é um filme assim, que ele acaba sendo voltado para criança, aberto, porque vocês pegaram a linguagem das crianças, que é do Dragon Ball, né? E aquilo que o Biratã falou é uma linguagem simples, legal, qualquer criança pode assistir e entender. Ela vai perceber, ela vai curtir esses os efeitos que vocês colocam, a história, né? Não é uma história que vai prender a criança. O que é muito importante. Isso é muito importante. Porque falta hoje, não é só no Brasil, estou dizendo a nível mundial, cinema para criança. O cinema virou uma arte muito de adulto. O teatro, existe pelo menos o teatro infantil. Né? Se você for para lá em São Paulo, na Bahia, no Rio, todo teatro tem o teatro infantil, que acontece sábado e domingo à tarde. Então, o que é isso? É para você conquistar o público infantil para o teatro. Né? E aqui no Brasil, não. Quem conquista público para o cinema é a televisão. E a televisão não pensa muito em cinema. Hoje, por sinal, foi um negócio interessante. Hoje, a Globo passou um filme brasileiro, né? Que foi o Hollywood, Cine Hollywood, que é o filme de sátira, que acho que é do Ceará, né? Que também tem a mesma ideia de vocês. Você viu? Isso, é um pessoal filme do Quixadá. Eles pegam uma coisa do cinema comercial e colocam numa linguagem do interior, tal, e aí eles refazem. Eu não assisti esse filme hoje, então eu não sei como é que é, mas eu vi pela chamada, né? Eu falei, pô, bateu com o que nós estamos passando no Cineclube hoje, porque o Cineclube hoje é do Nordeste, é da nossa região, né? É um filme daqui, ficou aqui. Professor, Não. O senhor falou sobre essa questão da gente beber muito de filmes norte-americanos. Quando o Cine Hollywood 2 ele foi lançado, aliás, ele estava para ser lançado, deixaram de lançar ele porque estava sendo lançado Os Vingadores, né? Aí precisava daquele espaço ali, então foi lançado bem depois por causa disso, para dar prioridade para filme norte-americano. Ai, não, mas aí, o Frank, você tá vendo o Marcos, que conhece bem essa coisa, falando que vocês têm 1 milhão. Somando os vídeos tudo. Não. Ele acabou de ver aqui. Somando os vídeos tudo no canal, dá mais de 1 milhão de visualizações. Juntando tudo que tem no nosso canal, do Calango Ball. Não, isso é bom, isso é legal. Eu vou colocar isso aqui, quando a gente fizer as reuniões, né, para dizer para os nossos alunos. Eu acho que o principal é os alunos prestigiarem. A gente precisa conhecer a nossa produção. O que as pessoas ficam achando que, não, vamos pensar só numa produção internacional, vamos pensar só em superprodução brasileira. Não! O filme de vocês não é uma brincadeira, não é uma coisa que, vamos assistir só para tirar um sarro. É 1h30 de filme. Ó, o Pânico. O pessoal do Pânico, quando eles eram aqui, esse cara tá impressionado, porque eles pediram para ver o material, o computador e tudo que a gente utiliza aqui.
Aí eles disseram que com o material de última geração que eles tinham lá, o cara não conseguia fazer o que o Frank faz aqui. Inclusive, quem fez a edição da reportagem deles, dos poderes e tudo, foi o Frank. Eles mandaram pro Frank, o Frank viu os poderes, aí ele reenviou para ele, aí eles montaram a matéria deles, falando e tudo mais. Porém, aquelas questões dos poderes, tudo quem fez foi o Frank. Inclusive, eles até pediram em tempo recorde para o Frank fazer e enviar para eles. Ou seja, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Quando você falou nas crianças, a gente tinha cuidado quando a gente ia gravar, para não fazer xingamentos. Por exemplo, a gente falar, a besta fera pode? A besta fera é só uma fera, é mais feroz. Então a gente tinha esse cuidado. Urubu é um animal, é o mascote do Flamengo. Então não tinha nada a gente falar isso. Para alguns era xingamento. Mas pra gente não, era um xingamento que poderia. Que a gente usa no dia a dia e que uma criança assistindo, a gente não estaria infringindo nenhuma regra da criança não assistir, nem nada do tipo. Teve uma época que a gente se sentiu até famoso. Tem um Animacon aqui, Imperatriz. Chamaram nós em duas edições. E teve uma que foi a melhor, que foi lá no Timbira Shopping. Fecharam uma sala de cinema, uma sala mesmo, e transmitiram lá o trailer do nosso filme, chamaram todos os personagens. O pessoal começou a fazer pergunta pra gente, a gente começou a fazer lá como se estivesse jogando poder. Foi de todos, foi o auge. Pra mim foi até melhor do que a reportagem do Pânico. Antes de lançar o filme, nós lançou lá uma cena do filme. Isso, inédita. Foi antes, o Pânico, o Domingo Espetacular, pra mim, nem se comparou com essa presença lá e o pessoal querendo tirar foto, perguntando como é que foi. Foi bem melhor. Encheu a sala e ainda apresentou pra eles em primeira mão uma cena que tinha no filme. Ah, isso lá em 2007. Não, eu não lembro o ano. 16. O filme lançou em 2000, nós lançamos o filme mesmo, em 2017. Ah, então foi quase agora. O Elvis que estava falando isso, é verdade. Ah, então vocês têm um público e um conhecimento muito maior. Eu estou pensando que era só aqui, não. Valeu a pena. E eu quero dizer para vocês que hoje saiu no jornal, no site da UFT. Depois manda para a gente o link, para a gente, ou a reportagem, para a gente compartilhar por aqui. Aí depois também teve outra época que o Pânico ligou de novo, só que era para nós ir para lá. Para São Paulo. Para São Paulo, só que aí eles ligaram muito em cima e o jeito que eles queriam que fosse não ia dar tempo, eles foram cancelaram a viagem. Que era para ir nós ir na sexta, gravar no sábado e a matéria ir no domingo, não dava tempo. O que eles queriam. Fala aí, Bira. Não, assim, só vendo vocês falando dessa questão aí da mídia, né? A verdade, assim, é claro que nem toda mídia é igual a outra, mas infelizmente a mídia ela está se preocupando com o Ibope, né? Com a audiência, é a audiência que ela quer. Se nós pegarmos, por exemplo, o programa The Voice Kids, né? O The Voice Kids, dificilmente a gente vê uma criança que foi ganhadora do The Voice Kids, dificilmente a gente vê ela permanecer aí como cantora no mundo aí no mercado fonográfico, né, que é o mercado das músicas, vendendo seus CDs e tudo mais. Não, o The Voice Kids, ele é um programa cujo objetivo é atingir a audiência. Outro exemplo que eu posso citar aqui, só para complementar, foi o exemplo dos Power Rangers, que a gente assistiu muito durante a infância. Assim, eu acredito que todos nós que tivemos infância, nós assistimos. E o Jason, que era um personagem que fazia o Power Ranger vermelho, ele ganhava apenas $500 por semana para interpretar o personagem Jason. Imagine só, uma empresa, sei lá, multimilionária, que é o mercado norte-americano, e um ator interpretando um papel que era muito importante naquele tempo, que tinha audiência, ganhando apenas $500 por semana. Isso é muito pouco. Então, era só isso que eu queria falar mesmo. Não, essa questão do ganho. Só. Antes de você falar, Max, eu acho assim, vocês só estão fazendo curta-metragem?
Tô fazendo nada. Agora nós estamos parados. Não estão mais. Só Mas que não tem- estão trabalhando mais com isso? A maioria do meninos foram embora. E Ah, os que tem aqui, tá aí, nós vamos ver se junta gente nova para voltar a gravar. Eu falei com o Frank ainda agora, pra gente voltar a Só que fazer esses curtas. a ideia é mais fazer vídeo curto, não filme. não, eu acho que, na verdade, o curta-metragem ele é um ensaio para longa. Né? Nós temos. É que, na verdade, longa-metragem, isso que quem assiste o filme de vocês realmente vai ficar assustado, porque o cinema é caro. O cinema é muito caro. Um filme de. No Brasil, um filme de 1h30 é no mínimo 10 milhões de reais. Que uma pessoa vai gastar. Nossa, É 10 milhões. Nossa, dá Eu sou de cineclubista, mas eu tenho muito contato com o pessoal do cinema, né? E teve agora esse filme do amigo meu, Jefferson D. Ainda gastou no mínimo uns 30 milhões. Né? Porque você tem a locação, você tem as roupas, tudo isso que vocês usaram, que é o figurino e tal, isso custa. Para vocês foram tudo barato. Vocês fizeram. Nossa, uma pessoa para fazer o que você faz, Frank, esses efeitos especiais, é aquele cara da Globo. Né? Eu esqueci o nome dele, aquele alemão Transdon, da Globo. Como é o nome dele? um negócio assim. É o Anderson, que é ele que faz, que é o cara que ganha muita grana para fazer isso. Agora, o que eu lembrei muito de vocês foi as escolas de samba de São Paulo. Vocês estão vestidos como se fosse um camarada que está desfilando numa escola de samba de São Paulo. Eu estava olhando para vocês e falei, nossa, isso daqui é fantasia de escola de samba. Como é que os caras fazem lá, entendeu? Porque de longe você não percebe que se é plástico, se é papel, nada. É a ilusão. De longe você não vê a coisa. Isso tem um efeito, né? E vocês conseguiram. E vale a pena se vocês forem fazer. Eu conheço muita gente que faz bastante curta, porque curta é uma coisa bem mais rápido, e não só mais rápido, mas mais barato. Mas às vezes tem um filme que ele começou com curta e depois ele virou um longa, né? Agora eu não me lembro o nome. Ai, precisava lembrar isso. Mas era um filme que o cara fez um curta, apresentou tal, e aí ele falou: olha, eu preciso de dinheiro. Se eu não conseguir dinheiro, eu não vou fazer. E aí ele conseguiu, fez um longa, né? Mas vocês fizeram, o Estômago. O Estômago é um filme. Ele é um filme de produção também alternativa. O Marcos tem razão. Que nós passamos semana passada aqui, né? Tem o Estômago, tem um outro lá que foi feito no Rio Grande do Sul, que também é um longa, né? Que vale a pena. E hoje a internet dá essa liberdade. O que é importante é que a internet permite que você produza, lance, e se der bastante público, o YouTube até dá um retorno financeiro, o que é bom, né? Não fica uma coisa só. Esse daqui que você colocou é o site do... Não, esse é o link do curta que nós regravou. Nós fizemos ele em 2007, aí ano passado nós regravou ele. Só que esse aí nós tinha roteiro já, esse aí foi gravado em 3 dias. Porque nós já tinha roteiro, já tinha base de tudo, aí nós só fez com que já tinha gravado. Os outros demoravam tempo, ó. Esse aí foi rapidinho, 3 dias, porque a gente já tinha tudo. Já sabia tudo. Gravou tudo. Não, isso é bom, porque tinha uma mostra de cinema de uma cidade aqui, do Piauí. Que a gente até mandou algumas pessoas nossas daqui do Cineclube. Teve um aluno, o Clisma, que ele chegou Floriano. Em Floriano, eles tinham um encontro de cinema, que eles faziam um encontro, e eles até ajudavam as pessoas a fazerem filme. O Clisma chegou a fazer um filme aqui na cidade.
Eu ainda não vi esse filme, eu até queria passar no Cineclube, né? Mas agora, infelizmente, Floriano parece que acabou. Terminou o dinheiro do governo e esse desgoverno que a gente tem é pior ainda. Quem sabe num próximo governo a gente consiga reviver e a gente conseguir, pelo menos, eu gostaria. Vamos ver agora, nós temos uma Universidade do Norte, do Tocantins, e aí a gente, com o Cineclube, a minha ideia é tentar ver uma mostra de cinema daqui, né? Tentar montar Tocantins, Tocantinópolis e Araguaína, né? Que aqui tem, que a gente precisa ganhar um público aqui. Araguaína tem esse público, né? Mas eu gostaria de ganhar o público aqui. E aí a gente pode ser, vocês poderiam fazer o filme pelo menos visando aqui, né? Mas eu espero aí que a gente se encontre futuramente com novos filmes. Podem fazer, porque com esse daqui vocês estão aprovados. Esse filme vocês estão aprovados. O problema, assim, que a gente tem muito regional é a questão do pessoal, eles não valorizam as produções. Para eles, é besteira, é o que a gente mais recebia aqui, são vagabundos, não tem o que fazer. Mas quando o Pânico veio aqui, aí a gente teve outra visão. O pessoal, o Pânico, notou eles. Teve uma época quase que a gente perde o Frank. A gente pensou que eles estavam querendo levar o Frank para lá, na época que o Pânico veio aqui. Até cogitou essa possibilidade, pelo fato das coisas que ele fazia em relação à produção, sem ter curso, sem ter material, recurso para fazer tudo aquilo dali. Aí o problema maior é esse. E a vida da gente segue, né? A gente tem que trabalhar, porque dá para viver de YouTube? Dá. Mas quando a gente já tem uma carreira, assim, já está solidificada só para viver daquilo. Mas quando não é, a gente tem que ir para outras alternativas. A gente acaba parando, aí vai esfriando, o pessoal viaja. Aí a gente meio que a gente faz isso que a gente gosta. Porque se fosse por dinheiro, a gente já tinha parado faz tempo. Não, e o pior, né? O YouTube tem... Muita gente acabou dando com os burros na água, porque as pessoas pensam, eu vou para o YouTube e vou começar a fazer sucesso e ponto. Não, você vai ter que manter esse sucesso. E aí fica que fica difícil, porque o público da internet é um público muito volátil. Ele hoje está com você, amanhã ele está com outro. Eu mesmo, eu tenho aqui, no YouTube, eu tenho os vídeos que eu já peguei para seguir, tem mais de 100. Eu não vejo. Eu vejo 2 ou 3. Né? Então, tem muita gente que começou a ganhar dinheiro no YouTube e, de repente, começa a patinar, depois tem que fazer outra coisa. Porque o YouTube é muito volátil, não é coisa fácil. Eu acho que você tem que fazer pensando em ganhar de uma outra forma. Isso é um fato. Né? Se vocês fizerem, aí, vamos fazer alguns filminhos para colocar no internet, aí tudo bem. Mas, é trabalho, é um trampo legal, vocês vão ter que fazer, não é fácil não é fiz acabou, nada. Professor, eu mesmo comecei... Desculpa, professor, eu tenho medo de chegar um dia em que o YouTube se torne uma coisa privatizada. Espero em Deus que não. Não, já é privatizado. O YouTube já é. O YouTube não tem nada de Estado. Né? Agora, a questão do YouTube é uma liberdade muito grande. Você tem muita coisa para ver no YouTube. Nossa, eu não tinha... Quem falou do filme de vocês foi o Elvo. E eu me lembro que eu assisti a matéria, mas na época, em 2007, a internet ainda não estava tão engatilhada e eu não frequentava, não usava tanto a internet. Né? Eu passei a usar muito mais a internet quando eu mudei para cá. Foi por isso que a gente não cresceu nessa época da reportagem. O Instagram praticamente não existia, era mais o YouTube. E a nossa reportagem passou nas férias, eles colocaram a nossa reportagem nas férias. Aí também não era aquele público grande assistindo, eles colocavam matérias que já tinham gravado e jogavam o nosso lá naquele Figuras da Internet, né?
figuras da internet. Aí a gente não bombou. Só que o canal de 5 mil subiu para 15 mil. O canal no YouTube até cresceu, mas a gente não conseguiu manter, porque a gente tinha que o Frank até falou, a gente tem que colocar vídeo, nem que seja curto, mas toda semana tem que ter vídeo. Eu acho que a gente passou quase um ano sem botar um vídeo no canal. É muito, que eles exigem. Tem que fazer o diário, depende. Se você não fizer, não monetiza. Tá? Eu tenho um canal que não vai crescer nunca, porque eu coloco coisa uma vez por semana, eu faço alguma coisa. Mas eu não estou preocupado, porque se eu quisesse, começa a minha professora, por exemplo, ela tem 5 pessoas trabalhando para ela. Ela tem uma estrutura. Hoje ela tem 100 mil seguidores. Nós né? temos Mas ali o Vegeta do filme Calangobol, ele tem um canal, ele ganhou uma placa de 100 mil, né? Já. 100 mil inscritos, ele ganha 2 mil e pouco, mais do que o salário dele por mês, só desse canal. mas aí você tem que manter. Aí toda semana ele posta vídeo. Dá trabalho. Mas aí é um trabalho, né? Só que é isso que vocês falaram, as pessoas, o público, não olha isso. Mas não pensa só vocês. Quando eu fazia o meu doutorado, muita gente chegava para mim e falava assim, Batista, além do doutorado, você faz o quê? Se for o doutorado não basta, não é alguma coisa, né? Cara, você queria além do doutorado, você queria que eu fizesse o quê? Porque as pessoas você só estuda. Você só estuda. Como que as pessoas não entendem que estudar dá trabalho. E é muita coisa. Quando eu venho aqui, eu fico aqui de vez em quando eu boto minha cadeira lá fora e fico lendo ali na calçada. Tem gente que para e quer conversar comigo. Eu falo, olha, eu estou trabalhando. Não, professor, você está lendo. Eu falo, e é o meu trabalho. Eu não estou lendo à toa. Eu leio porque eu preciso de ler. Eu sou professor, tenho que manter a minha... Eu tenho que manter informado. Então, aí as pessoas ficam olhando, tá bom. Eu falo, eu não estou brincando. Não é um lazer, leitura. Então, o cara que faz na internet, ele não faz porque ele faz por lazer. Ele faz hoje para se sustentar. E tem muita gente que acabou dando uns burros na água no seguinte sentido, que isso é muito compreensível na nossa sociedade. Tem essas coisas de você ser... Como é que fala? Quando você você é representante de uma empresa, né? O cara faz uma empresa e fala... eu esqueci agora. Você tem uma empresa e aí você se liga a ela para vender. Como é que chama isso? Tem muita gente que entra... Não. É tipo... Você abre uma empresa que tem aquela marca, né? E aí o cara não dá certo, por quê? Porque o camarada não vai estudar, não vai ver. E isso dá trabalho. Você manter uma empresa hoje funcionando, não importa que empresa seja, é muito trabalhoso. Não é coisa fácil. As pessoas imaginam que, não, eu vou fazer isso porque é legal. Não, trabalho pode ser legal, mas é trabalho. É muito trabalho. A gente é conhecido aqui na nossa cidade, o Calangobol, digamos, foi o auge. Antes, a gente tinha uma banda, que era a banda Uglis. A gente gravou fita, depois gravou VCD, era na época? CD, aí viu o VCD, que no canal DVD, a gente fez um show aqui, a gente era conhecido. Aí como a gente viu que não deu certo, a gente foi para essa parte do filme. As músicas são de vocês, né? São. No final. Não, é verso, é paródia. É paródia. Mas é de vocês, foi o Paulo que fez e pediu para um menino que ele é até famoso gravar. Eu percebi, eu falei, tá. Tem uma música, mas quem canta é um que fazia o Danilo no Pânico também. É? Tem um que canta a música, ele fazia o Danilo no Pânico. Ele imitava o Danilo num negócio lá de talk show. Não, lá no Pânico mesmo? Não, aí no filme. Tá. Ele era integrante do Pânico. Hoje ele é integrante?
O Quer Pânico dizer, hoje... mas ele já foi integrante do Pânico, ele era o Daniel, ele imitava o Danilo Gentili no Pânico. Não é que o Pânico acabou. O Pânico acabou Não, na o Pânico ainda tem televisão. na rádio. Essa é uma rádio agora. Agora tem na rádio. Na rádio, isso é verdade. Mas ele não Infelizmente... tá na rádio, não, hein? Não, mas infelizmente o Pânico foi para a direita, eu parei de até ouvir. Porque eu gostava de ouvir o Pânico pelo rádio, também pela internet, assim, mas aí eles decidiram apoiar esse desgoverno. Eu falei, não vou mais dar apoio. Mas eu gostava do programa Pânico. É um programa que faz falta, que o pessoal pensa que não ia fazer mais sucesso, mas eu creio que se voltasse, o público não morreu do Pânico, o público está aí ainda. Não, mas daqui a pouco vai ter um Eu acho que não vai programa dar que vai certo, não, seguir a porque o mesma... politicamente correto está muito forte. Aquelas piadas, Não, mas pode aquelas piadas surgir hoje em outros dia programas. seriam denunciadas demais. A gente tem inspiração no Pânico, que a gente começou a fazer quando tinha show aqui, carnaval e tudo, a gente ia... Tem vídeos nossos, a gente ia com a roupa do personagem e começava a fazer entrevista com o povo do nada lá. Eu gostava mais disso do que do Silvio. Não, vocês vão continuar. Vão continuar. O Tutinho queria comprar, né? O canal que era da MTV. Parece que não deu certo. Quem? O Tutinho queria abrir um canal de televisão do Pânico. Ah, é? Mas parece que certa negociação não era a antiga MTV que eles iam comprar. Teve um problema na transferência e parece que barraram. Mas isso é bobagem, porque, por exemplo, nós tivemos em São Paulo teve o dono do Objetivo chegou a ter um canal de televisão, faliu. Televisão é muito caro. Tem um outro canal também lá no Paraná, que o cara chegou a ser senador. Não é fácil. Mas foi caçado. O Tribunal Federal caçou a concessão do canal. Aí parece que não deu certo. Porque é muito caro. Aí, ó. O Pânico já foi bom. Não sei se seria. Mas um dia vai surgir um outro programa. Professor. Diga. Jeff, até que enfim o senhor está falando? Oi, meu querido. Porque eu gosto muito de ouvir o senhor falar, viu? Eu fico lisonjeado aí em ouvir a sua fala. Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Os meninos participaram assim, de algum evento a nível nacional para a apresentação do trabalho deles, assim, desse filme, ou não? Como é que está a questão a nível nacional? Só regional. Não. A nível nacional e internacional foi só reportagem, que apareceu no programa tanto da Band quanto da Record, porque são duas emissoras, mas evento, assim, não, a gente participou de um regional, que foi o Animacom, aqui de Imperatriz, a cidade aqui próxima da nossa, mas a nacional a gente participou de nada, não. Mas na verdade é porque agora, nesse momento, é por causa nós temos a pandemia, né? Mas hoje você não tem grandes espaços, entendeu? Por exemplo, nós tínhamos uma mostra de cinema na Bahia, não tem mais. Já teve uma mostra de cinema de São Luís, não tem mais. Também é ruim isso, sabe? Você ter mostras onde as pessoas podiam ir. Hoje eu acho que você tem a mostra de cinema de Gramado, você tem a mostra de cinema de Brasília e do Rio do Rio parece que estão tentando retomar, mas são só de cinema grande. Esse é um problema, eles só querem superprodução. O de São Luís era bom. De São Luís eles colocavam produções assim mais locais. Isso, porque era daqui, era da região, eu me lembro, né? Só que qual é o problema? Foi esse de São Luís, a gente recebeu um convite na época, mas o filme não estava pronto ainda. O grande problema é que o custo é muito grande para fazer essa mostra e você tem que ter patrocínio, né? E isso não é fácil, não. Para você bancar, o governo cada vez dá menos dinheiro. E para isso, em São Paulo tem uma mostra de cinema da Bahia, de cinema de São Paulo, mas é internacional.
Então, os caras pagam para o filme ser exibido. Né? O cara manda, mas o cara paga uma taxa e você exibe. Então, aí você mantém. Então, agora, quando você vai fazer um filme para vocês participarem, vocês não vão pagar para participar. Esse é o problema. Tá entendendo? Mas o que eu queria dizer para vocês é que valeu a pena, porque não foi um filme que passou no Cineclube só para passar. Não, valeu mesmo. É um filme. Eu quero reforçar isso. O que a gente viu hoje foi um filme, foi uma produção consistente. Gostei muito, né? É um filme que, assim... Agora, vocês me disserem que vocês não escreveram nada, eu achei meio doido isso. Porque... Mas não teve, realmente. É porque quando a gente fala em roteiro, a gente já lembra daquele negócio escrito, tape 1, hoje vamos fazer isso, a fala do personagem é esse, sai o personagem, aí foi o som da chuva. Não teve nada disso. A gente sabia o que a gente queria fazer. Era um filme, um personagem onde tinha briga, onde tinha os mocinhos, os vilões, ia ter um começo, um meio e um fim. Mas nós nunca saberíamos como seria esse meio, esse fim. Não. O fim foi feito lá na hora. Vamos fazer um soco, bate, soco, vira. Na hora a gente inventava isso, a gente lembrar, vamos fazer. Aí os vilões vão dar um chute nos outros. Não, vai tu lutar só com ele, depois todo mundo. Era tudo na hora. Nossa, e vocês conseguiram. Vocês fizeram um filme. Muito Professor, legal. Diga. O que eu acho legal dessa questão aí é o originalismo e a questão do regionalismo forte, né? Presente nesse contexto aí desse filme. Realmente é algo que a gente tem que valorizar, né? A questão cultural. Esse regionalismo está presente e forte nesse filme aí. Não é questão de Japão. É de ver... É o interior do Maranhão, né? Eu estava olhando no filme, me deu... a próxima vez que eu passar de carro em Campestre, eu vou falar para o pessoal, vamos dar uma volta por essa cidade, eu preciso olhar essas ruas que vocês mostraram, aqueles bares, aquelas coisas. Pô, a gente tem que ver. Porque a gente sempre... na rua, às vezes tem a criança que fala os bordões do próprio filme. Marraco Chato Cambaci, o Chiquinho do Boi. Eu sou professor. Tinha aluno que queria me chamar de Chiquinho do Boi, eu não. Pode me chamar de professor, meu nome não é Chiquinho. Chiquinho do Boi, eu não. Falta de respeito, pode não. Não, mas você pode deixar. Eu, quando eu era professor do ensino fundamental, os alunos me chamavam de professor zumbi. Um dia a coordenadora... Eu pedi para uma menina aí pegar um documento na secretaria, aí veio a coordenadora pedagógica, me chamou fora da sala. Vem cá, a menina chegou lá pedindo professor zumbi. Eu falei, qual foi o problema? Ela falou assim, como, você deixa? Eu falei, eu não deixo nada. Ela foi pedir para mim. Agora, se ela me chama professor zumbi, eu não vou chamar a atenção, porque eu gosto de ser zumbi. Zumbi me dá honra. Aí o pessoal não entendia nada. Eu falei, não, para mim não tem problema nenhum, não. Porque, na verdade, o respeito você dá sendo professor. Sim. Tá entendendo? Que é óbvio que se ver o filme, você vai virar o... E é porque eu usava máscara. O meu personagem era um dos mais escondidos. Eu usava máscara. Inclusive, no dia da reportagem do Pânico, aí eu tirei minha máscara, mas ainda fiquei com óculos. Todo mundo, tem gente que nem sabe que eu apareci na reportagem do Pânico. Mas não sai sua máscara no final? Você não tira? Eu tiro, mas ainda tá de óculos. Aí os outros estavam tudo sem nada, só tinha a parte de baixo. Né? E sobre isso que está sendo falado, acho que é uma questão muito da arte cinematográfica, né? Ou televisiva também, né? Que você acaba incorporando tão bem o personagem, né, que você perde essa questão da subjetividade sua e você passa a ser aquele personagem para aquela pessoa que assistiu aquilo ali, né? Porque tem uma questão que é interessante, que às vezes pode ter marcado também a pessoa. Então, por isso que
ela vê você, não vê você, na verdade, vê aquele personagem, né, em você. Tinha crianças que pediam pra gente jogar o poder, aí eu fazia assim, tipo assim, eu ficava com o dedo assim, aí eles caíam assim, quando não saía nada, tinha a minha arma, no filme o Franco colocava um efeito, quando eu tava com ela perto das crianças, só tava lá aquele objeto, mas não tinha a lança, nem nada, o efeito que ele fazia lá, e eles queriam ver aquele efeito. Não, mas na verdade, até... Como é que você fez esses efeitos, Frank? Porque naquela época... Hã? Que programa que é esse? Porque... É no Astro. É que eu não conheço nada disso daí, então... Eu estava olhando e falei, pô, é muito elaborado todos aqueles efeitos. A gente comparava, a gente do C Cedilha para o outro, a gente viu a evolução dos efeitos das edições. Até nesse último que eu lhe mandei a edição tá um pouco melhor do que... Meu Deus, como é que o pessoal tinha coragem de assistir um negócio ruim desse daí? Meu Deus, a gente não falava nada com nada. Aí a gente percebeu que até nos próximos a gente melhorou, tipo, a forma de atuar. Foi melhorando o negócio. A gravação. Isso. Não, mas olha, é sempre assim, viu? Porque, na verdade, você começa... Início, você não conhece tudo. Depois, quando você volta, você vai, pô, eu melhorei. Mas não é que estava ruim. É que agora você tem mais recursos. O recurso vai aumentando. Diga, Bira. Não, o que eu queria perguntar era justamente sobre isso. Eu queria saber se vocês tiveram que pegar algumas dicas com atores, pessoas profissionais da área para atuar durante as gravações. Né? Ninguém. Foi no Imprometo mesmo. Nós éramos nós próximos, nós mesmo que dava orientação para o outro. Ó, fica assim, ó, fala desse jeito, ó, vai mais para esse lado, vai mais, ó, não tá aparecendo na câmera, não. Ó, e não, aí nós tínhamos até um negócio. Era uma brincadeira. Tu tem que saber interpretar. A gente ficava tirando sarro da cara do outro, não sabe interpretar esse menino. Agora, muita coisa que eu vi, eu pensei assim, nossa, eles devem conhecer muito cinema. Porque vocês citaram coisas que eu não anotei aqui, eu deveria ter anotado. Mas muita coisa eu falei assim, eles devem ter visto de filme. Tem várias coisas que vocês falaram que já é de cinema. Tem o que eles falam assim, nos Estados Unidos... Estados Unidos tem o que você não assistiu, o menino fala. Os Estados Unidos é tão evoluído que até os mendigos falam inglês. Algo assim do tipo, né? É esse que o menino fala. Não, mas tem coisas ali de fala. De quente que eu tô vendo. Eu vou assistir até para anotar, porque tem coisas muito interessantes ali. E aí vocês falando, eu falo assim, tem uma coisa que uma vez eu estava montando a programação do Cineclube, e o Cineclube é por temas. E a gente tem em março, um filme sobre mulher e depois sobre a questão racial. E a minha mulher, ela chegou e falou, eu gostaria que você passasse o filme Cor Púrpura. E aí eu coloquei o filme Cor Púrpura, porque ela pediu e era questão racial, mas eu coloquei por isso, e ela é do NEAF e tal. E aí, quando chegou no final do ano, eu pedi para umas alunas para fazerem um texto sobre os filmes. Aí uma aluna falou assim, professor, eu gostei muito dessa coisa do senhor pegar e juntar a questão da mulher e a mulher negra para falar a questão do negro. Eu falei, não, eu nunca pensei nisso. Mas depois que ela falou, a gente todo ano procura fazer isso, ligar a questão da mulher negra e o filme sobre a questão da discriminação racial. Mas a mesma coisa está com vocês. Vocês fizeram coisas que a gente pensa que vocês pensaram, que vocês não pensaram. Quando a gente passar o filme para debater, muita gente vai debater e vai falar coisas, e vocês não pensaram naquilo. O que o Elvo falou, eu nunca tinha pensado nesse sentido. Ele falou que a gente grava na zona urbana e na zona rural a questão das lutas para a gente não machucar o ser humano. A gente nunca pensou nisso. Mas ele gravava
escondido, é porque eles tinham vergonha. Tinha vergonha de gravar na cidade. Quando a gente veio gravar na cidade, eu morria de vergonha de botar aquela roupa, de ir pra lá, fazer aquele negócio, tá fazendo isso aqui, se não tá saindo nada, o pessoal A gente tá com vergonha, mas nós tínhamos que fazer aquilo ligeiro, porque senão... Aí nós gravava ligeiro e ele já tirava logo, quando era na rua. Isso daí eu tenho um colega, um professor, que ele fala, você diz assim pro diretor, então o seu filme é melhor do que o meu, porque isso que o Elvio tá falando são interpretações que a gente faz do filme, né? Que você vê o que está acontecendo aí. E aí você fala, pô, mas essa interpretação ela não está jogada. Muita gente vai pegar o filme e vai pensar exatamente isso. Falar, olha, interessante, vamos começar a centrar a luta mais no campo e não na cidade. E aí, no fim, vocês não pensaram nisso. Mas a interpretação das pessoas levaram a isso. E aí também é aquela velha história, que nem texto acadêmico, né? A gente não é dono disso. Você escreveu, acabou. O filme agora é a interpretação das pessoas. O que as pessoas interpretaram é o filme. E aí vocês podem, se vocês quiserem falar, é isso mesmo que eu queria. A próxima vez... Pegar a ideia deles, a gente foi pensando nisso mesmo. Exato. Fala, Jeff. Professor e colegas presentes aqui, o que eu achei interessante, além do comentário que eu já fiz, né, em relação à questão da originalidade, a questão cultural muito forte, né, regionalismo, também, professor, que eu achei interessante nesse filme, é a questão da espontaneidade. Então, isso é muito marcante no filme, né, como eles acabaram de comentar, né, essa questão de você trazer o original, algo espontâneo, algo ali de imediato, sem um roteiro, sem nada programado. Isso é legal demais, né? É legal. E você vê o diálogo, né? Parece, às vezes, que você percebe que... Às vezes você percebe que o diálogo não foi, mas a maioria não. Parece que foi escrito, que as pessoas estão falando aquilo... que eles memorizaram e estão falando. E no fim, mas é legal, ficou legal porque ficou uma coisa bem natural. Cada um foi fazendo o que pensava. Até adereços. Teve um que a gente gravou, que é o mudo, que é surdo. A gente chegou num lugar e tinha lá um pedaço de bois, cabeça de vaca, resto de osso. A gente pegou lá, cheio de formiga. Aí sacudiu assim, botou um no braço dele, outro aqui na cabeça, aí virou como sendo uma parte da roupa dele, mas não tá programado. A gente chegou lá e achou interessante, vamos colocar nele. Não, e valeu. E vocês não têm mais essas coisas, né? E aí se perdeu. A roupa, eu tenho uma roupa aqui, eu até perguntei pra ele, foi que é pra mim com a roupa? Eu tenho minha roupa, deve estar cheia de poeira ali em algum lugar. Eu tenho a roupa do primeiro, camisa do primeiro filme que eu usei quando eu vou digivoluir, que eu viro lá o Picalomon. Picalomon? Picalomon. Esse primeiro eu não vi ainda. Mas nada impede da gente passar numa outra hora, porque o Cineclube vai continuar. Então, agora a gente vai precisar colocar... Porque aqui o Cineclube faz o seguinte, eu chamo uma reunião, vai ser, eu acho que na primeira semana de dezembro. E as pessoas vêm e as pessoas vão propor. E o ano que vem eu só vou ficar até o meio do ano. Depois do meio do ano eu vou para São Paulo para fazer meu pós-doc, só volto em 2023. Né? E aí as pessoas tocam aqui. Mas eu acho que já tem hoje pessoas aqui que vão tocar o Cineclube numa boa. Um ano o Cineclube pode viver sem mim. Mais de um ano, se eu sair, infelizmente, acaba, porque as pessoas não tocam. Propostas de como é que fala? Extensão é muito pessoal. Como eu gosto, eu toco. Quando acabar... O certificado dele só sai em dezembro, professor? Do meio do ano já saiu, né? Você não assistiu no começo do ano, né? Não, senhor. O certificado, ele vai sair
né? Quando terminar o último dezembro, em novembro, aí tá liberado, entendeu? Porque ele tá fazendo parte do projeto. Então, eu vou colocando lá as presenças e eu libero no final do ano os certificados. Porque você vai querer... Nesse caso, o certificado contando do meio do ano até novembro somatiza quantas horas? Esse daqui, nós estamos contando 4 horas por filme. Uhum. É muito. Eu acho que tem 10 filmes, 20 filmes, deixa eu ver. 4, 8, 12. Multiplica isso por 16. Dá 4 vezes 16? Dá 64. É por aí, então é isso, vai dar 64 horas. Uhum. Não, era só isso mesmo. Porque eu conto o tempo que você quer de assistir e o tempo do debate. Então é isso. Mais alguma coisa que o pessoal queira? Então, obrigado. A presença de vocês valeu. Eu espero, se a gente conseguir passar esse filme numa outra oportunidade, mesmo o Marcos, a gente tem, ele está terminando, mas a gente vai ter o contato com ele. Eu entro em contato com ele para, se for o caso, para vocês virem para cá. Talvez a gente até consiga um carro para trazer vocês aqui e tal, que eu acho que valeria a pena vocês participarem, vir aqui e a gente fazer esse bate-papo ao vivo. Organizando direitinho dá para a gente ir, até porque não é tão longe daqui para Tocantinópolis. Atravessa o rio. Exato. Mas vamos tentar. Fala, Jeff. Professor, eu queria perguntar aos meninos aí se eles pensam em pegar esse filme e resumir numa peça teatral. Seria interessante, né? Nós fizemos uma vez, tipo uma peça, mas não deu muito certo, não. A gente tentou fazer peça uma vez, nós se apresentou em algumas cidades. Tinha um projeto aqui do antigo prefeito, como era o nome? Era da Mistes. Da Mistes. Eles levavam o Bumba Meu Boi e levava a gente para apresentar. E a gente apresentava ao vivo, um teatro, com microfone e tudo. A gente fez umas 3 apresentações. A gente fala, não deu muito certo porque eles que levavam a gente, aí eles que acabaram o projeto, entendeu? Mas foi bom, foi divertido, o pessoal participava, levantava a mão, a gente jogava o poder, dançava lá na hora, a gente fez coisas que no filme não dava para fazer. O problema do teatro é que aqui na nossa região a gente não tem teatro. Era em espaço aberto que a gente fazia. E no improviso também. E no improviso. A gente teve um grupo aqui, uma dupla, um casal que teve aqui, quando eu cheguei aqui em Tocantinópolis, em 2008, era um rapaz de Santa Catarina, ele tinha um grupo de teatro. Mas ele teve que ir embora, porque chega uma hora que acaba, né? Porque você não tem teatro aqui. Isso é que é ruim. E aí você vai viver do quê, né? O problema todo é que vocês têm que trabalhar, mas não continuem produzindo. Eu acho que se vocês continuarem produzindo e fazer alguma coisa, pelo menos vocês estão ajudando. Da minha parte, eu quero dizer que gostei muito. E outra coisa, o Jeff, ele não falou nem no dia que ele colocou o filme aqui, ele não falou. Hoje ele está falando. Olha a importância do filme de vocês. Eu até estranho, você falou, o Jeff está falando, é porque talvez não tenha o hábito de falar muito. Fala, Jeff. Professor, é porque eu me lembrei aqui também da questão do circo, né? Além do teatro, o circo seria algo interessante também para eles, né? Eu não sei, porque nós estamos aqui, culturalmente, nós estamos muito defasados, né? Em relação ao sul e sudeste do país. Mas é algo que pode se pensar também no circo, né? Eu não lembro a última vez na minha vida que teve um circo aqui na nossa cidade ou em cidades próximas.
Professor, porque assim, eles trazem algo também, nesse filme, algo também voltado a essa questão lúdica, né? Lúdica, a questão da comédia, é forte também, né? O próprio professor João Batista falou que sorriu muito com o filme, né? Então, então, assim, traz uma comédia, esse lado da comédia forte, né? Por isso que eu falei também da questão do circo, né? Seria interessante, né, professor? O que você acha? Não, o que é bom, até porque não adianta, o elogio não é só o elogio que a gente está falando. Não é à toa que vem pessoal do Pânico para cá. O Pânico é de São Paulo. O pessoal, o repórter Vesgo, eu acho que ele fez poucas matérias fora de São Paulo, mas ele veio aqui. E ele ficou um tempo lá em Campestre. Você tem o pessoal da Record. Né? Então, quer dizer, tem um valor mesmo, não é um valor falso. Né? Agora, o que é duro que eu sei, custa caro, é difícil, né, para as pessoas bancarem, é diferente. Se vocês estivessem numa capital que fosse Palmas, vocês iam virar uma companhia. Nosso Vocês público iam maior é de viver... fora. O público maior nosso é de fora. Os seguidores que mais comentam o Instagram é de fora. O pessoal daqui, eles só dão valor pra gente quando vem alguém de fora. Eles querem estar lá aparecendo e tudo mais. Vereador, no dia que o Pânico veio aqui, tava lá se aparecendo, todo aquele povo grande. Depois passou aqui, aí nem existia. Mas isso é uma realidade, você tá entendendo? Porque se você está num lugar onde você tem como expandir, né, acabou. Você tem um teatro, você tem... Eu estava vendo, em São Paulo, por exemplo, eu trabalhava na prefeitura e antes de ser professor, eu trabalhava no teatro. A capital de São Paulo tem municipal, tem 8 teatros municipais. Não. E eu teve uma época que a Folha mostrou, São Paulo tem 200 teatros. Teve um momento lá que eles falaram assim, São Paulo... Teve um dia que São Paulo tinha o mesmo número de peças que você tinha em Nova York. Então, não tem como comparar, você está no interior do Maranhão. É outra coisa. Existem várias companhias igual a vocês que não conseguem muita coisa porque é pequena. Cidade é pequena, menor do que Tocantinópolis, nossa. Mas vocês fizeram um trabalho fantástico. O que é importante é isso, vocês fizeram um trabalho fantástico. E o Elvo, que caiu, acertou muito de ter indicado vocês. E o Marcos pensou até que fosse um sarro do Elvo, mas não foi não. O Elvo, quando propôs, ele vem propondo o trabalho, o programa. Eu acho que o ano passado ele propôs, a gente não conseguiu, e ele veio... E eu falei para ele, tá liberado, a gente não tem problema nenhum, a gente passa, né? Porque vocês estão inaugurando filmes regionais. Nós vamos passar outros, mas vocês vão ser o primeiro. Eu até estranhei, eu disse, oxe, a UFT vai apresentar o nosso filme, o que tem a ver? O pessoal do Maranhão, nada, eu fiquei assim, oxe, isso é verdade, isso aí não é brincadeira, não. Né? E outra coisa, Marcos, você manda depois aí pro Frank a matéria da UFT. Eu coloquei no grupo do WhatsApp, viu, Marcos? Você manda para ele? Então o Marcos manda para vocês. Diga. Se tiver como, ver o que o senhor pensasse na possibilidade de estar publicando aí uma notícia aí no site da UFT, entendeu? No site oficial da UFT, sobre essa participação dos meninos. Saiu no site da UFT hoje. Essa programação hoje, o pessoal de Palmas colocou na página da UFT.
Deu uma página inteira. Eu acho histórico, né, professor? Porque o Cineclube nunca teve uma edição local, né? Para ser mais local, só faltava ser uma produção de Tocantinópolis. Como? Mas acho que não teve uma tão próxima. O Cineclube nunca teve uma sessão Mas tão eles local. divulgam. Tão próxima. E eles mandaram para mim, falando, ó, porque eles gostaram de saber que o filme era daqui e tal. Tá bonito a programação. E a página, quer dizer, as informações. E aí você passa para eles, tá, Marcos? E qualquer coisa, vocês pegam aí o meu contato com o Marcos, para a gente conversar. Então, vamos ficando por aqui. Adorei a participação de vocês. Valeu muito. Obrigado pro Marcos aí, que o Marcos falou. Bira, fala. Não, eu só ia falar que se vocês precisarem de um roteirista, tá aí o Marcos Coelho. O Marcos Coelho é um excelente escritor. Modéstia à parte. Estou falando não com demagogia, estou falando sério. Ele é um excelente escritor, tem ótima... E aí ele tem contatos aí com a família, porque ele é que lembrou pessoal, e ele que convidou vocês, né? Porque ele me falou que o Elvo programou porque ele falou, vamos passar filme daqui. Ele assistiu e ia falar, se eu aceita, eu falei, não, para mim, o Cineclube está aberto. E está aberto mesmo, né? Eu não fico fazendo, se a pessoa propôs, bancou, eu não estou nem aí. Estamos abertos para qualquer filme. Não consigo mais passar nem o filme que eu gostaria. Tem mais de 100 filmes que eu gostaria de passar, não dá mais, tá valendo a pena. Então é isso, pessoal. Deixa eu parar a gravação. E eu vou colocar essa gravação na minha